Boa noite aí, galera, que acompanha o Fênix. Iniciando hoje aí mais uma live. Hoje nosso convidado vai ser o Leandro Coelho, da equipe Humildes. Falar um pouquinho aí sobre a trajetória dele, um pouquinho sobre o início do Humildes. Esperar ele entrar aí pra gente começar. Boa noite, Thaís, na live aí. Rapaziada do EDA, boa noite. Kátia, boa noite. Luan, Penharol aí na área. Nosso convidado aí já entrou, vou mandar o convite aqui para ele. Vou mandar o convite aqui, Coelho, é só você aceitar. Pera aí. Deixa eu aumentar aqui. Boa noite, Thiago, Titi na live, o Igor. Boa noite. Parabéns pela live, quinta-feira. A Cida, boa noite, Cida. Obrigado aí por acompanhar nossas lives. E aí, Douglão? Fala, Coelho, beleza? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tranquilo. E você? Graças a Deus, tudo bem também. Então, beleza. Cara, primeiramente eu gostaria de agradecer aí você por ter aceitado o nosso convite. É um prazer aí poder conversar com você, conhecer um pouquinho da sua história, seu início no futsal e o início do Humildes aí, ou um pouquinho do que você puder falar pra gente aí. Para iniciar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho do seu início no futsal ou no futebol. Fica à vontade aí. Tá certo aí, obrigado, Douglão. Prazer em estar aqui com vocês aqui, falando um pouco sobre mim, sobre a trajetória do Humildes aí, que ano que vem aí já vamos completar 20 anos nessa trajetória aí, né? E é muita coisa pra gente falar aí, né? Então vamos começar por mim, né? Leandro Coelho, tá? O pessoal da faculdade de serviço é só Coelho, pro restante é Leandro, né? Então, Leandro Coelho. Comecei como alguns colegas nossos que passaram pelas lives aqui falaram, né? Tipo, jogos interescolares lá do período de escola, né? Aqueles jogos do Sesc, representando a escola aí em torno de 6, 7 anos aí, né? Em time de vila mesmo, eu comecei no campo, né? Eu fui morar no Jardim São Bernardo, eu tinha uns 11, 12 anos mais ou menos, Uhum. e lá eu não tinha essa vivência de futebol de salão, né? E tem um campo bem próximo de onde é a casa dos meus pais hoje, né? Então eu ia assistir jogos lá tal, então pedi para deixar eu jogar no time juvenil. Não me deixaram, né? Tipo, não falaram, não, o time tá fechado. Eu falei, ah, beleza, né? E meu vizinho jogava no time de veteranos do sábado. E aí, num certo sábado, ele falou, Leandro, você joga no gol, né? Eu falei, jogo. Pô, vamos lá pegar no gol. Nunca tinha jogado no campo, cara. Um gol de Puta, 7 metros. Então, foi uma experiência assim, meio até um pouco traumatizante. Um gol de escanteio e tal, mas depois a gente vai pegando os macetes, se posicionando melhor, e então deu para levar. Fiquei muitos anos aí no campo. No futsal mesmo, em time de vila, eu comecei num campeonato, o pessoal deve conhecer lá o CDC Petronita, que é onde eu falei que é o campo próximo de onde meus pais moram. Tem um campo e tem a quadra. Hoje a quadra é excelente, a quadra é muito boa, coberta, tudo. Na época que eu comecei lá, velho, era pior do que o asfalto, cara. O negócio lá era lixa pura, os caras né? falassem Então isso. lá era, meu, você jogar no gol lá, os caras falavam, meu, esse cara é louco, porque você cair lá, no mínimo arrancava um tampo do cotovelo, um tampo do joelho, né? Então eu fui jogar um campeonato, fizeram um campeonato lá, acho que foi até a organização do time chamado Milan Futsal. Teve um campeonato, era um campeonato de dois quadros, mas era dois quadros separados e torneio todos contra todos. E eu fui jogar Uhum. com um time chamado União Paulista. Não sei nem se aquele time existia. Os caras formou para aquele campeonato e eu fui.
Fui para jogar na linha, né? Não jogava no gol na época em salão, então fui para jogar na linha. Mas não fiquei pouco tempo lá, só esse campeonato mesmo. Quando terminou, aí daí eu pulei pro Milan, né? No Milan já jogando no gol, na mesma lixa lá, que eles tinham horário lá, intercalando campo e salão, que era jogava campo no CDM no campo, né? E o salão na própria quadra, então eu saía do salão pro campo, né? Tipo, ficava nesse revezamento aí. E aí o Milan deu uma parada, né? Então a gente quando eu falar a gente é porque é um trio, assim, né? Eu, o Anderson, meu amigo brother mesmo, que a gente tem, aí vai lá, 25 anos de amizade. O Jack, a gente tem quase 30 anos de amizade, né? Então, sempre estavam junto no rachão. Não, era sempre junto no rachão, a gente ia pro rachão junto, então era uma pegada mais ou menos assim, né? E aí, a gente, final de 99, final não, no meio de 99 teve aquela final Bayern e Manchester, né? A gente teve a ideia assim, vamos montar um time, né? Até falando, vamos montar um time, vamos colocar o nome de Bayern. E era só nós três, que era os amigos assim mais novos, e pegamos uma galera mais velha, que já era os caras cascudos, já tinham um macete de jogar salão, não sei o quê. Só que aí já deu ruim logo de começo, né? Porque já existia um Bayern no bairro. Aí eu falei, meu, e agora? Aí mudamos para Liverpool. Ficamos um ano aí nessa pegada de Liverpool. E acabamos terminando o time porque a gente foi inventar de entrar no Campeonato Society. Né? Nada a ver com salão, entramos no Campeonato Society. Fomos até as quartas de final e aí... foram saímos... bem. Oi? Até que foram bem, chegaram nas quartas. Não, a gente foi bem. Só que aí é que tá a questão. A gente saiu... E não foi porque o time jogou mal para ter saído. É porque, assim, metade do time jogava a campo. Um outro time que estava disputando um campeonato de campo também. Então ficou o time meio que rachado. A gente foi com uma parte para o time de Society e a maioria foi para o campo. Então a gente foi quebrado para o Society, onde os caras detonou a gente. Aí os caras chegou no final do jogo lá, ainda querendo cobrar. Vocês estão fazendo o quê? Não sei o quê. Aí você já fica bravo, né? O cara não aparece na hora do jogo, ainda chega querendo cobrar ainda, velho. Aí a gente encerrou o time. Falou, não vamos fazer mais, não continua. E aí, quando chegou o final de 2000, né, eu e o Anderson, a gente foi fazer uns testes de futsal mesmo, lá em Barueri, no time de Barueri. Né, infelizmente, a gente não passou, né, mas era um sonho que a gente tinha, virar jogador profissional. Né, fomos pro salão. Infelizmente, não deu, né. Claro, beleza, não deu. Então vamos viver, pelo menos para confraternizar, brincar. Aí juntou nós três, falamos assim, vamos montar um time. Só que agora a gente não quer mais aqueles caras cascudos, aqueles caras já mais velhos, né? Por mais que os caras joguem bem, sejam muito bem, a gente não vai fazer mais com esses caras. Vamos pegar a molecada. Então era eu, o Anderson e o Gé, todos com 18. E os demais, 17, 16, 15, 14, montamos um time só dos amigos que jogavam na vila lá mesmo. Né? Tipo, se você pegar o nosso time de começo, o bairro do Novo Grajaú, deve ter umas 10 ruas. A gente pegou jogador de tipo 6, 7 ruas. Tinha 2 jogadores de fora, que um é meu primo, o outro era amigo de não sei quem. E só, fechamos. Né? Tipo, e aí, fomos até bem aí. Na medida do possível, pegamos um horário num colégio lá próximo, Pastor Emílio, jogava todo domingo lá das 10 a meio-dia. Só que não tinha as facilidades que tem hoje, né? Hoje tem WhatsApp, grupo no WhatsApp, liga. Naquela época era todo mundo boca a boca. Então, a gente jogava às 10 e tinha um outro time que jogava antes da gente, Vertigem, então a gente já chegava na quadra, tinha um time jogando com os caras, já colava nos caras, e aí, tu quer marcar um jogo para tal dia, não sei o quê, e ia na coletividade. Né? Muitas vezes eu, o Anderson, o Gé, a gente corria nas outras quadras para ver time jogando, perguntava se os caras queriam visitar a gente. Era nossa correria aí. No boca a boca, né? No boca a boca. No boca a boca. Tipo... Não, pode falar, pode terminar, pode ir. Não, pode concluir. Não, eu ia falar assim, porque eu vou perguntar um pouco, a gente conhecer um pouco sobre você, beleza? Aí depois a gente entra no assunto de como surgiu o Humildes, pode ser?
Beleza, tranquilo. Fechou. É que eu sou meio atravessado, eu já vou falando e já vai emendando em que tudo. às vezes não tem como, né? Porque o Coelho e o Mildes às vezes acabam se entrelaçando. É, Acontece muito, muito isso nas acontece lives muito. que a gente faz, que o cara e o time às vezes acabam sendo uma coisa só. Então a conversa vai desenrolando. Mas é interessante a gente conhecer um pouquinho sobre você também, beleza? Então, Certo. você falou um pouquinho pra gente do seu início e tal. Eu queria saber, assim, você, na época que você iniciou o futebol no campo, né, no caso você falou, você se inspirava, você tinha algum jogador como inspiração? Assim, como eu comecei no campo, no gol, né? Eu sou daquela geração que tinha Zete, Tafarel, né? O próprio Ronaldo, apesar de não ser do meu time, mas eu considerava grandes goleiros, né? Tipo, eu Sim. cresci minha infância falando desses goleiros, então você acaba se espelhando como jogador, né? Não como pessoa, porque como pessoa a gente tem nossos princípios, a gente vai atrás das pessoas mais influentes nossa, que seria a família, né? Pai, Uhum. então mas assim, como jogador, a gente tem essas referências assim. E como eu comecei no gol, né? Então eu tinha essas referências, tipo Zete, Ronaldo, Tafarel, né? Tipo, logo depois o Marcos. Então tinha essas referências assim. Entendi. Você fez essa transição de jogar na linha, que eu já vi você jogando na linha algumas vezes. No futebol de campo, você chegou a jogar na linha? Ou você já foi jogar na linha no salão? Não, eu também joguei na linha no campo. No campo você jogava em que Eu, posição? cara, eu joguei algumas posições no campo, cara, porque eu, assim, eu não me considero um cara bom, né? Mas eu tentava ser esforçado no que aparecia para mim. Então, assim, eu comecei no gol, mas já teve jogo da gente ir para um jogo, por exemplo, com 8 jogadores e 2 goleiros. Então, isso num torneio. Então Uhum. eu falei eu era o titular, falei pro goleiro, e aí, você joga na linha? Meu, não sei nem andar na linha. Então, beleza, se vira aí atrás aí que eu me viro lá na zaga. Então, joguei de zagueiro, joguei de volante, joguei de lateral, né? Mas sempre nas partes defensivas. Já me arrisquei jogar de centroavante também, mas na minha praia. No negócio de fazer gol no campo não vira, não. Fechou. Em cima disso, eu gostaria de saber assim, como você definiria seu estilo de jogo? Pode ser no gol, né, no caso, que você é sua posição de origem, mas como que você definiria assim o seu estilo de jogo? E eu queria que você falasse pra gente um ponto forte do Coelho e algo que o Coelho precisa melhorar. Cara, eu sou um pouco teimoso, porque assim, todo mundo fala que eu sou muito bom no gol. E eu insisti pra linha. Então, mas é porque teve as lesões, né? Eu joguei muitos anos sem proteção alguma e tive algumas lesões que me afetam ainda hoje, né? Então, na linha, como jogador de linha, eu coloco como um ponto forte a marcação, não desistir nunca de cercar o jogador. Eu não sou um cara que dou bote seco, né? Tipo, Aham, tem uma marcação forte, mas sempre tipo tentando aguardar o máximo para poder dar o bote certeiro para não nem fazer a falta nem deixar o cara passar. sim. Algumas coisas que eu tenho que melhorar é que às vezes no jogo eu deixo de jogar um pouco, né? Tipo, às vezes você como você deve entender o que eu vou falar agora. A gente que tem uma função às vezes de organizador do time, muitas vezes a gente está dentro do jogo e tentando organizar o time e esquece da parte principal, que é jogar. É. Então, por muitas vezes o pessoal falou: Meu, para de falar, joga. Porque às vezes você começa a falar, querer orientar, querer fazer isso aqui e aquilo e você não joga. O Thiago sabe bem o que é isso. Então, então acho que é um ponto que eu tinha que melhorar bastante, essa questão assim de poder separar ou de repente falar assim, não, se eu tiver que comandar, eu tenho que falar de fora e não dentro do jogo. Né? Dentro do jogo é só para jogar. Entendi. Antes da pandemia, dessa parada do futebol, você estava atuando por quais times, assim, além do Humildes? Que o Humildes, às vezes, é igual você falou, você não jogava, né? Você acaba ficando só ali, ou como técnico, ou auxiliando, fora o Humildes. Antes da pandemia, você estava atuando por quais times?
Na verdade, Douglas, ultimamente eu tenho jogado só pelo Humildes. Só humildes? Então, só Humildes. Aham, fechou. O que acontece é de conciliar. Eu sempre faço de um jeito de conciliar. Um jogo eu jogo, no outro eu fico de fora. Tipo, um quadro eu jogo, um quadro eu fico de fora. Mas muitas vezes, por a gente ser visitante, às vezes vai com pouco cara para jogo. Então você tem que fazer os dois ali, as duas meiucas, e seguir o jogo. Então, Acaba fazendo os dois no mesmo jogo, né? acabam fazendo os dois no mesmo jogo. Eu já fiquei alguns anos já jogando em vários times, mas de uns tempos pra cá é um time só e não dá pra ficar se compromissando com tantas coisas e não tendo comprometimento com elas. Então eu prefiro acertar só com um só e seguir comprometido. Entendi. Ô Coelho, você tem algum ritual assim que você faça? Alguma superstição, alguma coisa? Antes dos jogos? Ou, sei lá, você vai bater um pênalti, uma falta, você tem um macete ali, alguma coisa? Não, eu já fui muito supersticioso já em vários aspectos. Levar correntinha, colocar dentro do gol, não sei o O quê. quê? Caderno? Não, correntinha, sabe? Ah, Tipo, sim. como é que fala? Crucifixo, não sei o quê. Aí põe lá dentro do gol, joga, depois. Mas hoje em dia não. Hoje em dia, acho que o máximo que eu faço é pisar com o pé direito dentro da quadra, fazer um Pai Nosso e ir pro jogo. E bora pro Não jogo. tem muito disso, não. Bora pro jogo. Demorou. Você já deu algum migué pra não participar de algum jogo? Já, velho. Já? Já. Conta aí pra gente. E assim, foi um migué assim, mas deixei o Anderson numa fria, porque ele que foi do meu lugar. A gente jogava campo no mesmo time e era a gente chama de time do Tonhão, né? Acho que é Vila Nova, se não me engano, o time. E aí ele foi inventar de marcar um jogo dentro da Vila da Paz. Aí eu falei, meu, lá eu não vou, cara. Lá eu não vou. Se marcar lá eu não vou, velho. Não, lá não tem problema nenhum, não sei o quê. E aí, tipo, marcou esse jogo. Eu falei, mas não vou nem, mas nem que me pague que eu vou lá. Aí eu tava sabendo, tinha vários casos que o pessoal contava que o pessoal ia lá e voltava sem uniforme, né? Os caras tomavam uniforme, arrumavam briga lá dentro. Eu falei, eu não vou nesse lugar não, velho. Não, nem pensar. Aí eu peguei pro técnico e falei, eu tô doente, meu braço tá zoado, não dá pra ir não. Aí quem jogou no gol foi o Anderson, ele ficou bravo demais comigo. Falou, você deu uma migué lá e não foi pro jogo, tinha que me lascar no gol lá. Mano, paciência, lá eu não vou, velho. Depois de alguns anos eu fui lá assistir jogo e eu vi que não é tudo aquilo que o pessoal falava, né? Não sei se mudou de uns anos pra cá, mas esse foi o único migué que eu dei, assim, de falar assim, não vou jogar por conta de alguma coisa. Mas deu tudo certo. O time foi lá, jogou e conseguiu voltar de boa pra casa. Não ganhou, né? Não ganhou. Mas tipo, voltou tranquilo. Voltou todo mundo bem e não teve nenhum problema. Não, voltou o uniforme completo. Então, beleza. Eu queria que você contasse pra gente aí uma situação engraçada ou inusitada que você tenha presenciado aí no meio do futebol. Cara, teve várias assim, né? Mas a gente pode... que tem várias. Tem várias. Conta umas duas aí. Uma assim que, uma situação até pode-se dizer que foi engraçada assim, porque bem inusitado. A gente saiu do Bernardo, o time era todo da mesma região, aí vamos pro jogo, né? A gente ia jogar lá no Jordanópolis, no João de Deus. Aí ninguém tinha carro, muitos caras duros. E aí, vamos passar por baixo no ônibus, cara? Aí tava chegando no ponto de ônibus, passou um caminhão, cara, um caminhão daqueles de carroceria. Aí o Anderson saiu igual um louco, correndo. Ei, dá carona aí, dá carona aí, dá carona aí. Aí o cara falou, mas vocês vão pra onde? Vamos ali pro Jordanópolis. Sobe aí, subiu todo mundo na cação, foi todo mundo de caminhão do jogo. Fazendo uma zoeira danada em cima do caminhão. E sou todo um moleque, né? Tipo, 18 anos, 19 anos. Então, naquela bagunça toda. Mas foi bem legal. A outra, assim, foi uma situação, assim, inusitada, né? Não é uma coisa boa, né? Porque, assim, tudo que envolve briga dentro do futsal não é uma coisa legal. Mas o desfecho foi... Nossa, o desfecho foi inacreditável. A gente estava jogando contra
o time do pessoal lá do bairro mesmo. Então, tipo assim, por ser do bairro já tem aquela rivalidade. Aham. O Anderson contra os dois irmãos dele. Ixi. Eles três, quando se juntam, falta pegar fogo no circo. Então, aí, estamos lá jogando com os caras, aí veio, um dá uma entrada em um, outro dá uma entrada no outro. Uma ombrada que um deu no outro. Pronto, aí fechou o tempo. Fechou o Os tempo. próprios irmãos. Eles são três irmãos. Mas essa Ele é o briga mais velho, o essa Anderson briga mais foi velho. entre os irmãos. Oi? Essa briga foi entre os irmãos. Não foi entre os irmãos, foi os dois times. Ah, Tipo, tá. fechou o tempo geral. Aham. Quem começou foi o Anderson com. Acho que foi com outro rapaz lá. Um deu uma trombada no outro e deu aquele entreveiro. Fechou o tempo, os dois times. A maioria para separar, mas uns que não briga. E vai pra lá e pra cá, tomei murro na cabeça tentando separar a gente lá. E quando acalmou a coisa, todo mundo separou pra lá e pra cá. A gente olha lá pro cantinho da quadra, tá o Anderson bonitão, petecando a bola, enquanto o pau tava comendo lá. Ele começou a briga, E ele tá saiu fora, ficou petecando a bola lá e o pau comendo. Olhamos assim, não dá pra acreditar, velho. Você arruma a briga e você corre, você deixa a gente quebrar o pau com os caras do seu time aqui, do seu irmão, e você tá aí bem de boa. Ah, mano, acontece. Meu, pior que o Anderson é assim mesmo, né? Acabou de falar dele, ele acabou de entrar na live aí, acabou de falar dele. Então, perdeu essa aí, ó. Mas esse cara, mano, ele já fez eu sair do sério também, mano. Uma vez lá que vocês foram jogar contra a gente. Mas é gente boa demais. Não, ele é um cara 10, cara. É meu irmãozão, tipo, a gente tem amizade de longos anos aí, eu trato ele como meu irmão mesmo. E assim, é um cara 10, A gente já teve várias andanças, tipo, eu ia pra um time e levava ele vinha pra um time e me trazia, então essa pegada é longa, assim, essa amizade nossa, assim, de jogo, então jogamos em vários times juntos. Só que ele tem esse problema, até melhorou um pouquinho, eu vou falar pra você, ele melhorou, ele era pior, cara. Ele era pior, tipo, umas brigas às vezes que você falava sem noção, velho. Desnecessário. Desnecessário. Mas é um cara que, assim, como eu, não gosta de perder, né? Então, tipo, às vezes passa um pouco do ponto. Ninguém disso, gosta, né? Ninguém gosta. Então. Ainda mais se você tá jogando como visitante, assim. Você sai de casa. Não, e assim, ainda tem aquela questão dos juízes ainda, que tem muitos locais que ainda tem aquela cultura de, tipo assim, só quem ganha é o time da casa, meu. Não dá pra... Tem lugar que a gente foi que a gente teve que sair da quadra porque ou a gente saía da quadra ou ia arrumar briga. Porque a gente virou o jogo ganhando, eles mudaram o juiz e em 5 minutos eles viraram o jogo. Infelizmente isso acontece bastante. A gente já foi visitante, sabe como é, né? É complicado mesmo. Mas é um negócio que vai do time, né? Enquanto os caras não se colocarem no lugar do adversário, né? Não vai mudar. Dando sequência aqui, você já presenciou algum lance, um passe ou um gol assim que você tenha achado, meu, inacreditável, que você fala, como que esse cara fez isso? Ah, cara, no campo nem tanto, mas no futsal, véio, você vê uns lances assim que coisa de louco. Né? Tipo, às vezes você toma alguns lances assim, você depois tem que bater palma pro cara, porque assim, eu lembro de uma situação, lembro de duas em si, né? Tipo, e eu tava envolvido nas duas. Uma situação foi lá na quadra da Serrarinha em Diadema, né? Eu peguei um cara pra me marcar e o cara era um baixinho, assim, veloz. E assim, o cara dava sempre o mesmo driblinho. Sempre o mesmo driblinho. Ah, vou marcar esse cara, não sei como é que eu pego ele. Meu, quando ele deu aquele mesmo driblinho que eu fui dar o bote, ele deu um elástico ao contrário, velho. Eu saí falando sozinho pra lateral da quadra e ele foi embora. Sabe, tipo, eu vou fazer o quê? Os caras do meu time tirou sarro de mim. Eu vou falar, bater palma. Vai jogar muito. A outra situação foi um tiozão, cara. Tiozão lá na quadra da Cantareira, lá em cima, aquele corredorzão. Acho que nem existe mais essa quadra. Ficava ali pra Iervante, ali subindo na rua da Porto Seguro. E os caras eram um time mais veterano, os caras mais... Mas tinha um tiozão que jogava demais lá, velho. Ele deu uma caneta em mim, aí o irmão do Anderson esse dia tava jogando pra gente, tirou o sarro. Na próxima, a bola veio pra ele assim, ó.
Quando a bola veio cair, ele pisou e jogou debaixo das pernas do irmão do Júlio, velho. Aí então, do irmão do Anderson. Aí ele tinha tirado o sarro de mim uma jogada antes. Ele mesmo começou a dar risada dele, velho. É um negócio que você não tá nem esperando, né, meu? Não, não tá. A bola vinha do alto, cara. A bola vinha do alto. Ele, em vez de dominar, não. Ele pisou nela e jogou já, tipo, debaixo das pernas dele. Então ele não teve nem reação, velho. Tem uns tiozão aí que joga pra caramba, né? Ô Coelho, você chegou a falar do que você se inspirou para começar a jogar e tal, e aí você chegou a falar de pessoas que se inspiram para fora, né, para a vida, assim. Você tem algum ídolo que você leva como referência para sua vida? Ah, meu pai, né, cara? Pode ser dentro ou fora do esporte, né? É assim, no esporte a gente tem alguns nomes que a gente pode falar assim, ó, aquele cara se superou, tal, não sei o quê. Mas acho que para a sua vida, para o seu viver, o seu modo de agir correto, você tem que ver os seus ensinamentos que você teve lá atrás. E isso eu levo muito para mim, que é a questão do meu pai, os ensinamentos que meu pai e minha mãe me deu em casa. Então, assim, em relação a me inspirar para seguir, a gente segue sempre a família, né? Entendi. Então você colocaria o seu pai, então, como seu ídolo. Com certeza. Tá. A gente vai entrar agora um pouquinho, falar sobre a criação do Mildes, essas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que surge. Você falou lá no início, mas gostaria que você falasse de novo. Como que surgiu assim a ideia da criação do Mildes? Então, o Mildes como eu falei, né? A gente tinha montado um time um ano antes, né? Como o Liverpool Futsal. Não tinham nem feito uniforme. A gente jogou com uniforme emprestado na época do Liverpool o tempo todo, né? Um dos caras que jogava com a gente tinha os dois uniformes, então a gente usou o uniforme dele do começo ao fim. Aconteceu aquela questão, a gente foi disputar um campeonato, rachou o time, saímos fora, deu aquele entreveiro. A gente resolveu, tipo, não dá para contar com esses caras, né? Porque assim, se você tem um compromisso. Eles tinham um time de campo já tinha mais tempo que a gente. Eles não iam dar preferência pro nosso time, sendo que eles têm um time do campo. Então eu falei, não dá, por mais que os caras jogavam campo bem, jogavam futsal também muito bem, né? Mas não dava para conciliar. Então eu, o Anderson e o Gé conversamos a respeito, falamos, vamos montar um time e vamos pegar essa molecada que a gente joga. Tem o Rogério, nosso amigão também, né, goleiro. Aí, anos depois apareceu o Ricardo, tinha o Carlos, tinha o próprio irmão do Gé, né, tinha mais os outros meninos na rua. Montamos uma base, e aí falamos, vamos começar o time dessa forma. Só que daquele jeito, sem uniforme, era um uniforme emprestado de um vizinho e o outro do outro quadro emprestado do outro. Tipo, a gente tinha dois uniformes, um vermelho e um amarelo, os dois emprestados. Jogamos um ano com esses uniformes emprestados, né, e marcando o jogo daquele jeito que eu falei pra você, corre na quadra ali, vê um time jogando, pega o número do telefone, depois liga pra ver se consegue marcar, vai numa outra quadra ali. Muitas vezes eu fui no Gigantinho à noite na semana, sentei lá na arquibancada, vendo o jogo dos caras, né, esperando que o adversário deles não aparecesse. Porque como era próximo, né, eu saí correndo em casa e falava pros caras, vamos jogar. Então, tinha essas situações assim, né? E aí, quando foi em 2002, a gente conseguiu fazer o nosso uniforme, né? Que não é esse aqui. Esse aqui já é um pouco mais pra cá, né? Como eu não moro próximo do Jardim São Bernardo, eu moro aqui pro lado do São Luís, então muita coisa do nosso time não tá comigo aqui. Fica na casa dos meus pais, fica na casa do Anderson, uniforme mesmo para jogo, fica na casa do Anderson, porque é mais próximo da onde a gente joga, né? A gente costuma jogar mais para a região de Cidade Dutra, Interlagos, esse lugar. Para mim sair daqui com a bolsa, com o uniforme na moto para lá é mais complicado, então a gente já deixa para lá mesmo. Então eu tenho, na verdade assim, aqui mesmo eu tenho isso aqui, né, comigo. Mas tem o uniforme que a gente fez, né? Aí aquela situação, né? A gente talvez tenha pecado algumas coisas assim, porque o primeiro uniforme a gente fez certo. Tinha 10 caras, a gente fez 10 uniformes do mesmo jeito. Do segundo uniforme em diante, a gente inventou de fazer 2 quadros. Então ficava 5 camisas para um quadro, 5 camisas para o outro.
o que acontecia? O cara quando não ia pro jogo, a camisa não ia, ou então tinha que sair, o cara não vai hoje, tem que ir na casa do cara pegar o uniforme para ir pro jogo, porque senão não vai, né? Mas e não dá para trazer cara de fora, não dá porque não tem uniforme. Não tinha uniforme. Então, como a gente tinha esses amigos todos, né, e a gente fez o uniforme contadinho, a gente tinha aquela base e era aquela base que jogava, não tinha lugar pra gente buscar gente de fora. Então a gente ficou muitos anos dessa forma aí. Entendi. Qual a maior dificuldade assim que você vê para manter o time, para manter a equipe? Compromisso. Né? Tipo, Os jogadores. A gente arruma jogador, a gente conversa com um, conversa com o outro, não, eu vou, não sei o quê. E aí você vem um jogo com 10 caras, onde você tem até dificuldade para montar o time, porque tem muita gente, e você fala, pô, hoje vai ser legal, hoje dá pra fazer 2 quartetos, né? Tipo, mudar um aqui, um ali. E aí no outro jogo vem com 6 caras. Né? Tipo, você tendo que jogar, às vezes, na linha, né? Que nem eu muitas vezes jogar na linha. E porque se eu não for pra linha e falar assim, eu vou jogar no gol hoje, aí eu fico com 2 goleiros e sem reserva. Então acontece muito isso, né? Hoje em dia vocês só jogam como mandantes? Desculpa, só como... Na verdade, a gente sempre jogou... A gente jogou como mandante enquanto a gente tinha esse horário na escola, lá próximo da nossa casa. Com as mudanças de governo no estado, aí implantaram família na escola. No começo, pediram o nosso apoio, a gente deu. A gente, inclusive, teve algumas retribuições, como alguns brindes, algumas coisas pra gente. Divulgamos bem o Família Escola, né, a escola da família. Só que chegou um professor de educação física lá e tomou todos os horários para ele. Ele queria os projetos dele, inclusive nessa época eu estava com um projeto no sábado, a gente jogava no domingo, e eu tinha esse projeto no sábado para ensinar futsal para o pessoal da região, para as crianças da região, né? Tipo, criança de 8, 10, 12 anos, até de 17. A gente tinha uma grande faixa etária, porque todo mundo queria jogar futsal, né? Tipo, teoricamente as crianças querem jogar bola. Sim. Então, a gente começou esse projeto e começamos a tocar, só que assim, o professor que chegou, ele não chegou tipo assim, vamos aproveitar que vocês iniciaram o projeto e vamos conciliar, né? Tipo, vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Não, ele simplesmente falou, não, aqui agora eu que sou o professor, quem vai dar isso aqui é tudo, eu não preciso de vocês. E ainda boicotou o horário o horário do domingo ainda nosso, né? Então aí a gente teve que ir atrás de liga, educação física, né, Coelho? Não, na verdade eu não tenho nada, eu não posso falar contra ele, ô Douglas, porque assim, em determinadas coisas ele tinha razão. Eu tinha todo mundo junto, porque eu não tinha noção de nada. Eu não tinha nem pensamento que eu ia fazer educação física, por exemplo. Então você acaba colocando as crianças numa faixa etária, talvez invadindo a outra, né? Uhum. Porque eu não tinha essa noção. Ele tinha noção. Só que assim, eu fiquei chateado um pouco porque ele podia ter tomado o projeto para ele, sim. Mas eu poderia ter continuado com ele ali e aprender muito mais do que eu tinha noção na época. Né? Isso me deixou um pouco chateado. Mas... Em cima disso aí que você falou, a gente abre as perguntas lá, né, pra galera fazer no Stories e tal. Tem uma pergunta da Renata para você. Ela diz o seguinte: se você já se imaginou como técnico de futsal de alguma faixa etária específica? E por quê? Qual e por quê? Eu não tenho, assim, faixa etária de pretensão. Né? Sei que é muito mais difícil você trabalhar com crianças de 7 a 10 anos, até mesmo pelo entendimento delas. Né? Se você for fazer uma técnica mais apurada assim, elas não entendem. Né? Até porque assim, a gente não pode ter uma técnica precoce. Né? Então a gente tem que fazer com que essas crianças aprendam brincando ali e só mais para frente chegar na parte técnica. Então, talvez, se eu fosse falar para você assim, eu vou trabalhar com tal idade, talvez dos 15 em diante. Porque já tem um entendimento
das situações de jogo que eu possa colocar, né? E aí a gente pode fazer um padrão tático melhor. Entendi. Tá, só aproveitar e deixar um abraço para a Renata aí, que hoje é aniversário dela, né? Felicidades aí. Parabéns, Renato. Tudo de bom. Na sua equipe hoje em dia, Coelho, as funções, elas são divididas? Você tem uma diretoria divididinha, estruturada, ou acaba meio que sobrando para uma pessoa só? A gente tem uma diretoria, sim, né? Mas assim, a nossa diretoria acaba ficando as coisas mais entre eu e o Anderson, né? A gente tem os outros meninos da diretoria que dão uma força em algumas situações, né? Mas fica mais a cargo de mim minha e do Anderson, no caso. A gente que acerta jogo, a gente que vai correr atrás das coisas. Então, às vezes eu vejo um uniforme, né, passo para ele vem em um outro local. Aí depois disso a gente vai, põe para o estudo lá na diretoria. Se der tudo certo, a gente vai para frente. Mas assim, fica mais a cargo meu e dele. Entendi. Voltando lá nas perguntas do Stories, tem uma pergunta do Thiago aqui, do Titi, né, do Fênix. Ele diz o seguinte: você prefere jogar no gol ou na linha? Apesar do joelho, né, machucado, você prefere jogar em qual posição? Na verdade, assim, por preferência, né, seria mais na linha, porque como eu já tive algumas lesões, essas lesões ainda me afetam, né? Tipo, tem a lesão do joelho, só que essa lesão do joelho eu consigo ainda jogar tranquilo na linha. Só que eu tenho uma lesão no ombro, que essa me judia bastante quando eu tô no gol, né? Então, eu até saí de um time dos meninos, porque eu vi que lá eu jogava só no gol, né? Time do Socatados. E eu voltei lá, o pessoal me recebeu super bem lá de volta, mas eu já não estava rendendo mais o que eles esperavam de mim. Então, a partir do momento que eu não consigo mais render o que o pessoal espera, então acho que é melhor a gente sair, né? Então, não dá lugar para outro. Então, eu saí de lá, até nem sei, porque eu saí chateado. Eu saí chateado por mim, não pelos meninos lá, entendeu? Tipo, eu saí chateado porque eu não estava mais atingindo, e aí eu ia para jogar e voltava chateado, entendeu? Porque eu não tinha rendido aquilo que eu esperava de mim. Então, eu sei como é isso. Hoje eu prefiro... Você cobra muito, né? Eu me cobro muito. Eu sou um cara muito competitivo e eu acabo me cobrando até mais do que eu deveria, né? E assim, no gol eu posso afirmar, né, tipo, por várias pessoas que já falaram, que eu sou, não vou dizer que eu sou muito bom, mas que eu tô no nível dos que são bons ali, né? Na linha não, na linha eu sou mais um. Na linha eu sou esforçado, na linha eu dou o meu melhor, mas eu, tipo, até mesmo pela idade que a gente vai chegando, já não tem mais aquele pique todo quando era mais novo. Então, eu sou mais um. Mais uma pergunta do Thiago, ele pergunta assim, pergunta quantos anos tem o Humildes, né? Você já falou que esse ano faz 20? Completa em janeiro. Janeiro completa 20 anos. 20 anos. Apesar de que não são consecutivos, né? A gente teve algumas paradas ao longo do tempo, umas mais de 6 meses, um ano, e a última que foi a mais longa, assim, que foi uma fase que a gente ficou até pensativo se realmente voltaria ou não, que essa foi de 6 anos, a gente ficou de 2011 a 2017 sem jogar. Caramba! E essa parada foi devido por quê? Compromisso, porque, assim, eu trabalho no Correio já tem 15 anos, e a gente tinha time dentro da empresa que jogava contra outras empresas. Campeonato SES, essas coisas assim. E eu fazia parte do time do Correio, né? Então, quando a gente parou, a gente tinha mudado de dia. A gente tinha mudado de domingo para sábado como visitante. E acho que aí foi a besteira que eu fiz, porque eu fiz essa troca porque me comprometeram, falando, não, no sábado vai mais gente. E pelo contrário, no sábado ia muito menos pessoas. E ainda tinha a situação que às vezes eu ia jogar pelo correio, né? E aí, tipo, eu não ia junto com os meninos, eu ia jogar pelo correio e falava assim, ó, eu vou jogar lá no correio, mas pelo menos no primeiro quadro eu chego, né? E eu vinha correndo pro jogo.
E numa dessas situações, eu marquei contra o time, você deve conhecer, o Águia Jardim São Bernardo, eles jogam ali no Lourenço Cabreiras às 17 horas no sábado. Eu tinha ido jogar pelo Correio e eu falei que eu chegava no primeiro quadro. E quando eu cheguei lá, eu cheguei antes do primeiro quadro. Eu cheguei, tipo, o jogo era 5 horas, eu cheguei 5h30. Uhum. Cheguei lá, tá o time dos caras batendo bola entre eles. Puta. Aí eu conhecia o dono do time, eu fui conversar com o cara e falou, meu, o time de vocês não apareceu, velho. Tinha 4 caras só aí, não apareceu mais ninguém, eles foram embora. Aí conversei com o cara, a gente não tomou o WO nesse dia, né? Deixamos a vitória pra eles e pedi desculpa, tal, pelo inconveniente. E aí mandei pro pessoal, falei, ó, tem jogo semana que vem lá na VASP. Esse jogo nem no primeiro quadro não chega, esse jogo não vou conseguir jogar. Se não for ninguém, me avisa que eu cancelo ainda hoje. Uhum. Não, pode deixar marcado que a gente vai. Era até contra o Salvinos, jogava lá na VASP. E aí, do jogo que eu tava no Correio, eu liguei pro meu primo. Só ele tava no jogo, só ele chegou no jogo. Uma Caramba, os pessoa. caras não foram? Cara, ninguém foi, velho. Ninguém foi. E aí eu já tava meio, sabe, por aqui, em algumas situações, eu falei, não dá pra continuar assim, cara. Você pagar uma liga, às vezes, até cara e ter que pagar 2 no mês porque você tá dando uma pro adversário, que o pessoal não foi pra jogo, né? Eu falei, não dá pra continuar assim. Então a gente pegou e encerrou por aí. Inclusive eu tinha pra mim que eu não ia voltar mais, que o Wildes não voltava mais. Né? Mas aí em 2017 o Anderson começou aí, marca um festivalzinho ali, marca um festivalzinho aqui, só com o pessoal da antiga, o pessoal tudo se animou, não, vamos e voltamos, né? Mas assim, a gente ainda tá se estruturando ainda, porque nem todos que voltaram continuaram, muitos viu que não era mais a mesma pegada, que não ia dar mais, né? Algumas pessoas teve o problema de que os outros times parece que atropelava a gente por conta da idade, o pessoal tava voando, aí estamos estruturando ainda. Então, vamos ver aí o que dá. Tá caminhando aos pouquinhos, né? Tá caminhando aos pouquinhos. Demorou. O Anderson, ele pergunta o seguinte, ele deixou 2 perguntas lá e ele pediu para você contar uma coisa aqui. Mas uma das perguntas ele diz, quem é o maior goleador do Mills? Olha, eu posso afirmar que até 2011 é ele. Depois disso eu já não posso afirmar nada não, porque a gente meio que perdeu um pouco esse controle aí. Mas ele era um cara que ele fazia mais de 100 gols por ano, então na época do auge dele tinha bola assim que você tocava pra ele, passava pra receber, ele chutava e você ia xingar ele porque ele não tinha tocado, a bola tinha entrado na gaveta. Então você vai falar o quê? Corre e me abraça, né? Tipo. Aham. Então até 2011 você pode afirmar que era o Anderson, depois já Até era. 2011 eu afirmo, foi o Anderson. De 2011 pra cá já não tem como saber não. Talvez o Luquinhas. O Luquinhas é um menino muito bom que apareceu agora no nosso time aí, tipo, nessa segunda passada, né? De 2017 pra cá. Uhum. E assim, é um menino que ele faz muito gol, né? Tipo, o João tá falando que depois é ele, né? Mas acho que não é você não, João. O Luquinhas, ele é um cara que ele faz bastante gol, assim, não gosta de fazer gol. Então, eu joguei da gente ganhar de 8-4, ele fazer 5 no jogo. Então, sim. Você acha assim, você vê dois momentos diferentes do Mildes, igual você falou, de 2017 para trás e 2017 para frente? Não tem como não ser, porque assim, a gente envelhece, né, mano? Então, por mais que a gente tinha um ritmo, uma situação, não é a mesma coisa agora. Os meninos que estão aparecendo agora tem muito menino bom, né? Então, os meninos novos correm bastante, dá vários dribles, então tem essa distinção sim, né? Tipo, nosso time lá atrás eu posso falar, nosso time era bom, né? Não vou falar pra você que nosso time era top, mas a gente bateu de frente com muito time aí, jogamos de igual para igual com o Manchester, quando a gente jogou com eles, perdemos de 12-9, tipo, jogo parelho, né? Então eu falo Manchester porque o Manchester tem uma vida corrida bem longa também, igual a gente aí, então
E apesar da gente ter bastante efeito com os caras, a gente não joga campeonato. Os caras estão de campeonato o tempo todo aí, fazendo a renovação deles. Mas de 2017 para cá, praticamente foi um outro time, né? Tipo, a gente voltou com as mesmas, teoricamente, as mesmas peças que veio lá de trás, só que nesse primeiro momento, alguns ficaram, depois todos praticamente saíram, ficou acho que uns 4 só. E a gente teve que enxertar com o pessoal mais novo e outras pessoas que a gente não tinha tanto contato, né? Eu mesmo fiquei de 2011 a 2017 eu fiquei afastado muito sim do futsal. Eu joguei uma época pelo Socatados como mandante, mas eu não tinha muito assim. Conheço vários jogadores de vários times, não tinha. Né? Então, Essa eu volta mudei do Bernardo pra cá e eu meio que dei uma espairada de futsal, né? Eu fiquei jogando só campo, então. Essa volta do Humildes que você falou em 2017 no festival, foi no Festival do Fênix? Olha, não sei se foi o primeiro, mas foi um dos que a gente jogou, foi o do Fênix. Aham. Não sei se foi exatamente o primeiro, porque teve do As Flipper, teve uns, acho que do Manchester também, não tenho certeza se do Manchester foi no mesmo ano, mas foi um dos primeiros, assim, que a gente disputou, foi o de vocês. Entendi. E para finalizar aqui do Anderson, ele fala para você qual foi a melhor defesa que você já fez. A melhor defesa que eu já fiz? É. Teve algumas, hein, cara. Teve algumas porque o pessoal no campo mais, no campo o pessoal falava assim que eu tomava muitos frangos e fazia as defesas impossíveis, né? Tipo, é mais ou menos assim, aos extremos. Mas no salão teve algumas assim que foi assim meio marcante, assim, que nem uma vez que a gente foi jogar no, não sei agora se foi contra o Explosão ou se foi contra o Família. Lá no Riviera, né, eles jogam lá, inclusive um time meio chato também, meio caseiro. Mas eu subi para fazer goleiro linha no escanteio e meu jogador não tocou para mim. Meu jogador tentou dar um bico dentro da área. E aí no que ele tentou dar esse bico dentro da área, a bola bateu num cara que estava na proteção da lateralzinha da área e subiu. Quando ele subiu, que ele viu que eu estava adiantado, ele deu um tapa por cima. E eu já vinha voltando correndo. Então quando eu voltei correndo aqui, ela vinha passando de mim aqui, eu meio que pulei e caí com ela encaixado dentro da área. Caramba. Os caras falaram, você é louco, velho. Os caras não acreditou, velho. Igual você falou. Aí no, Pra quem se no campo jogava na teve. quadra do Petronita, né? Oi? Pra quem se jogava na quadra do Petronita, fazer isso daí na quadra boa. E a quadra lá é top, a quadra é lisa. Lá eu joguei num time lá há pouco tempo lá, a quadra é top. Teve mais duas, assim, que eu lembro, assim, que foi. Uma foi na própria quadra do Petronita, lixona, né? Tipo, na lixa. Jogando um campeonatinho lá pelo Milan. O cara veio, puxou pro meio e bateu na minha esquerda. Eu meio que ajoelhei, ela pegou no meu joelho e voltou para ele. E ele já emendou de primeira no outro lado. Eu, do jeito que eu apoiei, eu voltei e fui buscar. Né? E aí a reação de quem estava assistindo foi exatamente essa. Esse cara é louco, mas o jeito que o cara tá pulando nessa quadra desse jeito. Demorou. É uns negócios que ficam na cabeça depois, né? Você vai, acaba o jogo, você volta pra casa, você fica pensando, né? Nossa, meu, fica tem pensando. o que eu fiz. Tem, assim, é que, como eu falei, eu me cobro bastante e às vezes eu perco os momentos bons, né? Porque às vezes você fica martelando nas coisas que, podia ter feito aquilo lá, não sei o quê, e às vezes você esquece das coisas boas que você fez dentro do jogo, né? Mas tem algumas que marcam e você fica, né, tipo, principalmente pelas as pessoas em volta, né? Tipo, quando vem o comentário de quem tá assistindo de volta, assim, é bacana. Legal. Coelho, para eu fechar as minhas perguntas aqui e abrir para a galera que tiver fazendo perguntas, a minha última pergunta é: qual a maior alegria e a maior tristeza que você viveu no futsal? Por a gente não jogar campeonato, essas coisas assim, então tem algumas coisas assim que alguns jogos amistosos que você fala assim, nossa, aquele jogo foi 10, assim. E nesse aspecto eu tenho um assim que ficou bem marcante pra gente.
como eu falei, eu sou meio teimoso, não gosto muito de ficar negócio de, vou jogar no gol, vou jogar na linha. O Humildes, assim, eu tive o prazer de jogar com 2 goleiros no Humildes, então não tinha necessidade de eu ser o terceiro. Então, muitas vezes por conta disso, eu joguei na linha. Mas tinha alguns jogos, por exemplo, a gente foi jogar nessa quadra que eu falei, lá na Serraria, em Diadema, e até coincidência, o nome dos times dos caras lá era o mesmo de vocês, Fênix Futsal, né? E a gente foi jogar lá e esse dia a gente tava sem goleiro. Teoricamente, né? Porque eu sou goleiro, né? Mas meus goleiros não foram, né? Meus goleiros não foram. Eu falei, não vou jogar no gol, velho. Não vou jogar no gol. Quadra da hora disso aqui, vou jogar no gol, não. Aí o Ricardo, que não é goleiro, não, beleza, então eu jogo no gol, né? E a gente foi com pouco cara esses dias, a gente tava contando comigo, tinha 7 caras, ou 8 no máximo. E a gente começou o jogo, os caras 1-0, 2-0, 3-0. Quando o cara fez o quinto gol, o Ricardo virou pra mim, falou um monte pra mim, falou, me xingou, vai pro gol, cara. Vai pro gol que eu não vou ficar tomando gol à toa aqui não, pode ir pro gol. Aí eu me coloquei a camiseta de goleiro por cima, fui pro gol. Primeiro lance que eu tava no gol, a bola veio no alto assim, o Anderson foi matar no peito, quando ele matou no peito, a bola deu uma escapada, o cara deu um tapinha 6-0. Isso tudo no primeiro tempo. Eu falei, você é louco, como é que a gente vai fazer hoje, velho? Aí, na época eu ainda tinha um chute ainda bom, né? Não é comparado com o do Luan, mas era uma coisa assim que dava para o meu gasto, né? Peguei uma bola lá, joguei no chão, saí jogando, bati. Quando o goleiro foi na bola, a bola tinha batido dentro do gol e voltado. 6-1. Aí virou 6-1 pros caras. Segundo tempo, não sei, baixou o santo em mim, eu sei lá o que, mano, não passava mais nada. Não passava mais nada. Tudo que os caras vinham cara a cara comigo, eu pegava. E aí eu pegava, contra-ataque nosso gol. Aí batia uma falta, gol. Sei que esse dia eu fiz 3 gols, ou 2 ou 3, e a gente virou para 11-10 o jogo. Caramba, mano. Isso no segundo quadro. Não, aí veio o melhor. Isso foi no segundo quadro. Aí a gente com 8 caras, 11-10, e o time dos caras, o primeiro quadro deles era totalmente diferente do segundo. Estavam tirando a maior chacota dos caras lá de fora, velho. Os caras tomou a virada. Os caras rachando o bico lá de fora, zoando os caras que estavam jogando. Aí sai todo mundo do segundo quadro e entra todo mundo do primeiro. Ganhamos os caras 12-10 também, velho. Os caras queriam matar a gente lá dentro. Lá. Os caras não acreditou, velho. O segundo deve ter ficado mais nervoso ainda, porque os caras estavam ganhando de 6-0. Tava 6-0. 6-0 e a gente virou pra 11-10 e tipo, não tinha como perder aquele jogo, cara. Aquele dia foi um jogo assim que tava muito inspirado mesmo, tanto fazendo defesa lá atrás, como dando passe pra gol lá na frente lá e fazendo os meus gols também. Então foi um dia assim que foi top. E uma tristeza? Tristeza, cara. Tristeza as lesões, né, mano? Acho que as lesões tem a parte também da pandemia, de estar longe do que a gente gosta, que é jogar futsal, de estar com nossos amigos no final de semana, né? Tipo, fazendo aquela confraternização. Mas acho que as lesões atrapalham muito, né? No sentido que você começa a ficar limitado, né? Eu tive a primeira lesão em 2010, não foi uma lesão assim que eu possa falar assim, eu poderia ter evitado. Não poderia, porque o cara chutou meu joelho sem eu nem ver o cara. Né? Tipo, simplesmente eu toquei a bola e quando eu virei de costas ele chutou meu joelho. Então, foi lá na Sabesp contra o Faixa Azul. Mas foi na maldade que ele te acertou? Foi na maldade. Porque assim, dá pra entender. Não dá. O que passa na cabeça desses caras, né? Tipo, eu tava do lado esquerdo da quadra, né? Então, quando eu bati a bola, virando a bola de um lado a outro da quadra, eu bati ela pra lá de direita e fui sair pra esquerda, né? Tipo, dando a volta no meu próprio tronco. Uhum. E quando a bola já estava lá do outro lado, quando eu estava fazendo o giro, a sorte que minha perna já estava meio que saindo do chão. Né? Porque se ela tivesse presa, tinha rompido todos os ligamentos. Né? O cara veio e chutou. Né? Chutou, levantou na frente do meu banco de reserva. E o banco de reserva já levantou, já querendo moer o cara na pancada. Então, mas tipo, totalmente na maldade.
E a outra lesão foi a lesão do ombro. Essa não foi. Essa foi um acaso, sabe? Tipo, o cara chutou de longe e assim, a gente que é goleiro de salão tem aquela mania de dar aquela agachada, né? E a bola veio no alto. Porque veio no alto, eu joguei o braço aqui e segurei ela com a mão só que ela deu aquela estilingada no braço, onde deve ter rompido alguma fibra, alguma coisa assim. Então, essa me prejudicou bastante, porque depois disso eu fiquei bem limitado, tanto para levantar o braço, para... Hoje eu já tenho um pouco mais de mobilidade e já levanto com mais firmeza, mas na época eu levantava meu braço e meu braço perdia a força. Entendi. Bom, eu terminei as minhas perguntas aqui. A gente vai abrir, a gente tem 5 minutos aí. Se a galera tiver pergunta para mandar, manda aí, a gente vai tentar responder. Qualquer coisa, a gente abre uma outra live aí, se você responder pra gente. O Anderson tá falando para contar da carona, mas ele perdeu. Você não entrou na hora certa, pô. Essa aí foi a primeira que eu contei. Já foi lá na frente, essa foi a primeira. Depois você assiste aí, que ele já contou. Se a galera tiver pergunta aí, manda pra gente, a gente vai tentar responder aí. Vamos ver se vai rolar as perguntas. Ô Coelho, enquanto o pessoal não manda pergunta aí, se mandar a gente responde. O que você acha dessa galera que está jogando aí futsal meio que clandestino no meio da pandemia? Ó, eu vou ser bem sincero com você, Douglas. Eu acho um pouco de irresponsabilidade. Porque a gente não tem a vacina, né? Não tem uma... Tem uma melhora, melhorou bastante, mas não está totalmente seguro para isso. E assim, que nem a gente sabe do que acontece no nosso time, né? Mas a gente não sabe o que aconteceu, o que acontece no time adversário, né? Mas eu vejo na rua, o pessoal desrespeita muito isso, cara. Aqui no bairro mesmo, a gente tem um pouco de preocupação, assim dizendo, quando vai chegando próximo do metrô, que é aqui próximo. Mas até lá o pessoal tá tudo sem máscara, fazendo festa todo final de semana, então tem muita gente que não tá nem aí. A galera vivendo como se não tivesse nada acontecendo, né? Tem muita gente vivendo como se não tivesse acontecido nada. Felizmente. O João pergunta aqui, o que você acha do quarteto Everton... Eita, peraí que mudou aqui. Everton, Bira, Luquinha e João. Não, o quarteto é muito bom, cara. Tipo, eu brigo um pouco com o João fica falando aí, mas eu brigo um pouco com o João, porque o João, às vezes, ele dá uns miguezinhos assim, fala que a bola tá sempre difícil pra chegar nele e tal. E aí, quando a gente toca nele, ele fala assim, pô, não força a bola em mim. Pô, como assim, mano? Você tá falando que a bola não tá chegando e quando a gente tenta jogar em você, você fala pra não forçar? Né? Mas é um quarteto muito bom, cara. Um quarteto muito bom, que nem eu falei. O Luquinha, um cara que sempre tá dando vários dribles, assim, o cara chuta com as duas pernas, né? Tipo, se coloca bem, se posiciona bem. O Bira e o Everton, dois marcadores excepcionais, cara. Diferenciado, né? São diferenciados, né? Tipo, o Bira ainda tem a batida de falta ainda, que ele bate muito bem em falta também, então... Tá bom. Tem uma do Thiago aqui, ele pergunta, diante dessa dificuldade de elenco, você pensa em parar com o time? Parar com o time, eu não penso, né? Só que a gente tem as situações que, às vezes, nos desfavorecem, porque a gente tem família também, né? Eu tenho esposa, eu tenho filha, né? Então, às vezes, você sai de casa, deixa a esposa, filha em casa, vai ir jogar uma bola, pra chegar lá você passa raiva porque você tá com 3 caras, 4 caras, né? Tipo, fica difícil, às vezes você fica pensando assim, e aí? O que eu faço? A gente tenta tipo, reformular, às vezes troca uma peça ou outra para ver se vem alguém, às vezes a gente acha, de repente, trocando uma peça, às vezes você acha um achado e traz 3, 4 ao mesmo tempo. Então, se a gente conseguir fazer essa transição aí, a gente continua, né? Tem que ter esperança que as coisas vão melhorar. Eu não tenho pretensão de parar ainda, eu acho que ainda tem alguma lenha para queimar ainda, né? Se for para parar, de repente falar assim, vou parar. Eu espero pelo menos estar no meio de falar assim, vou virar técnico, alguma coisa assim, e continuar seguindo aí na vida do futsal. Entendi. Coelho, tem 30 segundos aqui para acabar, eu vou encerrar essa live, e aí eu volto com uma outra, que tem mais uma pergunta aqui do João,
e aí a gente faz o encerramento aqui, beleza? Beleza, então. Já Beleza, eu te chamo aí de novo. tá, fico no aguardo aqui. Espera a gente aí, hein, galera. A gente já volta.